Aqui quem vos fala é o evangelista Luiz Corrêa, e a convite do nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, o irmão Rudinei, estou aqui para ministrar a pré-aula da terceira lição desse segundo trimestre. Esse trimestre estamos estudando sobre o relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E a nossa lição de hoje, a lição de número 3, ela traz como título Ciúme, o mal que prejudica a família. O nosso texto áureo desta lição, ela está em Tiago, capítulo 3, e versículo 16, que diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação, e toda obra é perversa. Ou seja, faccioso aqui significa egoísta, ambicioso ou maldoso. Então, aonde há um espírito maldoso, aí há perturbação e toda obra é perversa. Não tem como uma obra seguir se a gente tem esse tipo de comportamento. E a verdade prática diz assim: o ciúme é uma obra da carne. E só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. E os frutos do Espírito Santo, o que é? É amor, paz, longanimidade, bondade e sério. Então, só os frutos do amor podemos combater essa obra da carne. E a nossa leitura em classe, ela está em Gênesis capítulo 37, do 1 ao 4, depois 11, 18, 23, 24 e 28, que diz assim: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram e lançaram-no numa cova, porém a cova estava vazia, mas não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Irmãos, só nessa passagem que nós lemos aqui, nos faz lembrar da lição anterior que nós estudamos, que falava sobre a predileção dos pais por um dos filhos. E aqui Jacó deixa claro que o filho predileto dele era Jacó, né? Demonstrou isso através desse presente que ele deu ao filho, que era uma túnica de várias cores. E isso, conforme diz o texto, o versículo 4, no final diz que aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente, pois o ciúme havia brotado no coração deles e eles não conseguiam olhar para José de outra forma a não ser como um adversário, um inimigo, algo que os distanciava de seu pai, de seus pais. Então, não tinha como eles olharem de uma forma amorosa e carinhosa, porque o próprio pai amava mais do que os demais irmãos, coisa que não pode acontecer dentro de uma família.
E a nossa introdução diz assim: a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. Por isso tornou-se uma pessoa de confiança do seu velho pai. José delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. E por esse motivo eles o viu como um delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó, e vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Bem, então nós vamos estudar a respeito deste ciúme, mal que aflige muitas famílias. O tópico 1 diz assim: a falha no tratamento dos filhos. Subtópico 1 diz a preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Mas se nós analisarmos, irmãos, todos os nossos filhos têm algo de especial. Eu tenho 3 filhas e cada uma delas tem algo de especial para mim, para minha esposa. E uma completa essa família. Cada uma delas tem o seu jeito, o seu estilo, né? A sua maneira de nos tratar. E a gente respeita e ama cada uma delas, indiferentemente. Hoje 2 das minhas filhas estão casadas. E temos uma ainda filha que está solteira, namorando, mas solteira. Então a nossa atenção hoje, ela recai mais sobre a filha solteira do que as casadas, porque as casadas, a responsabilidade de cuidar delas e agora de suprir as necessidades dela, agora estão com os seus esposos. Mas eu não deixo de tratar elas como filhas, minhas filhas amadas e filhas queridas. Entretanto, independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e temperamento de cada um dos filhos. Por isso é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição 2, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. E aqui na história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos e as consequências graves dessa prática dentro da família. Agora imagina, 11 filhos conspirando contra uma só pessoa. E é o que aconteceu pelo fato de Jacó amar José mais do que os demais filhos. O subtópico 2 diz assim: o ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência, e isso provocou ciúme nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiam alijados do amor do pai, encheram-se de fúria, e eles viram que esse traje especial significava o favoritismo do pai, e por isso o aborreceram. Ou seja, aborreceram-no por causa deste presente, uma capa de várias cores. Nós vamos ver agora, mais adiante, o significado dessas capas. Vamos lá. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José, que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes, que se inclinavam diante de José. Enquanto contando
para seus irmãos fizeram o quê? Quando ele contava para os seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e desrespeito em relação a eles, por isso o rejeitavam. Os sonhos tinham um caráter profético, coisas que aconteceriam mais tarde, mais adiante, mas seus irmãos não entenderam como uma atitude presunçosa da parte de Jacó. Não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. Os propósitos de Deus, eles são maravilhosos. A gente não entende quando certas coisas acontecem. Algumas adversidades acontecem na nossa vida. Mas tudo tem um porquê mais adiante. Era necessário que Jacó criasse no meio da sua família essa inveja, esse ciúme, esse desdém por José. Porque se isso não acontecesse, como José ia parar no Egito se não fosse através do que os irmãos dele fizeram? Venderam-no como escravo aos midianitas. Era o propósito de Deus acontecendo na vida deles. Até então, todos os ciumados, todos raivosos, irados, né, com a presunção de José, que ao contar um sonho, conforme nós lemos aqui, ele demonstrava uma certa arrogância e desrespeito em relação aos demais, inclusive com os pais, porque pelos sonhos se entendia que todos eles iriam se inclinar para José. E os irmãos já não aguentavam um simples fato de que José havia sido presenteado com uma capa de várias cores, agora tinha que aguentar mais essa zombaria de José, dizendo que todos deveriam se inclinar para ele. É difícil, mas é o trabalhar de Deus. É Deus agindo, é Deus trabalhando e fazendo da sua vontade. O tópico 2 diz assim: o ciúme como causa de conflitos. A túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo, no máximo, eram duas cores. Feito de fios de linho grosso, a túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Agora imagina, se a túnica era de duas cores, os outros filhos recebiam uma túnica de duas cores, José recebeu uma túnica de várias cores. Tanto que José vinha ao longe, já se via ele vindo, porque aquela capa colorida, aquela túnica colorida, não tinha como ele não se destacar em meio aos demais filhos das outras pessoas, e eles o conheciam. Os próprios irmãos o conheciam de longe, pois assim, lá vem José. Aonde? Lá, está vendo aquela túnica colorida? Então, eles já vinham José de longe e já começavam a tramar algo contra José. Ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Seus irmãos, com orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso, encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. E isso só não aconteceu porque um dos irmãos interveio. Porque se não fosse isso, o fim deles seria certo. Eles iam matá-lo, com certeza. Né? Por causa de tudo isso. Né? Por causa de uma... Claro que a intenção de José, de Jacó, era presentear o filho. Né? Só que não esperava que um presente até então, com a finalidade de agradar o filho, causaria todo esse transtorno, todo esse ódio que nós lemos. Né? E a Bíblia até nos ensina que a gente não deve irar, né? Irar os nossos filhos. E uma das coisas que iram nossos filhos é isso. A gente dá preferência por um mais que o outro.
a gente não ter um tempo para eles, e isso ira também os seus filhos, né? Mas aqui nós estamos falando do ciúme, e aqui o ciúme e o ódio foi plantado no coração dos filhos de Jacó, por causa desse presente. E o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo, é uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor e o ódio geralmente tem no ciúme o nascedouro. Como o sábio Salomão declarou, o ciúme desperta o furor, desperta a fúria, a ira. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo o que provoca contenda e dissensões tem origem à carne. O ciúme é uma obra da carne. Nós a lemos no começo. O subtópico 3 diz assim: a extensão do ciúme. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problema para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamentos profissionais, etc. E geralmente, onde está o ciúme, geralmente onde o ciúme está presente, existem mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora todas essas pessoas tenham ciúmes, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme descontrolado e o controlado é muito, muito tênue. Elas balançam, né? E realmente o ciúme ele causa essa desconfiança, essa insegurança. E nós vimos, inclusive, no início da Bíblia Sagrada, logo nos primeiros capítulos de Gênesis, que Abel e Caim, ou seja, Caim matou Abel por causa do ciúme. Ciúme porque Deus não aceitou a sua oferta, enquanto aceitou a oferta de Abel. Também foi o ciúme a causa dessa primeira morte da Bíblia Sagrada. O tópico 3 diz assim: os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno de nosso Salvador. Jesus, em pouco tempo, se destacou no meio dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, das autoridades daquela época, e isso trouxe ciúme. E como a gente vê, realmente, se nós abrirmos hoje, ou pararmos, sentarmos um pouco para olhar as notícias, o que se vê? Pessoas tirando a vida de outras pessoas por causa do ciúme, porque eles têm aquela sensação de posse, é meu e ninguém tira. E se eu não posso ficar, então ninguém vai ficar. Para ver o que é o mal que é o ciúme na vida de qualquer pessoa. Ela traz desgraça, ela traz desunião, ela traz tristeza, né? É uma palavra tão pequena, né? Mas ela causa um estrago grandioso. O ciúme. O ciúme, não é fácil. Mas é uma palavra que causa desastre. Não só numa família, como no meio da sociedade. O subtópico 2 diz: o ciúme entre os santos de Deus. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. O ciúme afasta essas pessoas, não adianta. A pessoa enciumada, conforme nós vimos, eles não conseguiam, o próprio irmão não conseguiu estar junto no mesmo ambiente que estava José. Imagina no meio do nosso trabalho, no meio da escola, em qualquer lugar onde tu venha a ser o destaque, com certeza o ciúme vai brotar no coração de alguém.
Assim, por ciúme, se calunia, se difama, se ofende, e o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações de modo que produzam os frutos do Espírito, e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns nos outros, tendo inveja uns dos outros. Não tenhamos ciúmes. Né? Quando Jesus contava a parábola dos talentos, a Bíblia diz que cada talento era dado a um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a um ele deu 1, conforme a capacidade de cada um. Então, em tudo nós somos capacitados. Algumas pessoas têm mais capacidade de exercer uma certa função do que a outra pessoa. E isso não é motivo de nós termos ciúme dela. Porque assim como essa pessoa tem essa capacidade nesse determinado ponto, nós temos capacidade em outro ponto. Né? Então eu não posso ter ciúme dela, nem ela ter ciúme de mim. Porque Deus dá o talento para cada um, conforme a capacidade de cada um. Amém? Vencendo o ciúme, o subtópico 3. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. O que pensamos e o que está em nosso coração determinam as nossas ações. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. E se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral, que com base na palavra aconselhará com sabedoria. E finalmente considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor, ele é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, e a palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. A palavra de Deus, a palavra que nos conforta, a palavra que nos preenche. E conforme nós lemos aqui, se a gente vê que o ciúme de alguém está de alguma forma causando algo triste, algo que está impactando, está às vezes até atravancando que a obra do Senhor venha a crescer, né? Se a gente vê que é o ciúme que está causando tudo isso, procuramos sim a ajuda de alguém, dos nossos pastores, da nossa liderança, e procuramos da melhor forma resolver essa situação. Porque o que não pode acontecer é a obra parar ou haver separação dentro do trabalho da vida cristã ou até mesmo do trabalho secular. Não pode haver essa inveja, esse ciúme, porque afinal de contas nós não fazemos nada sozinhos. Nós precisamos do nosso companheiro, da nossa companheira, do nosso irmão, porque sozinho ninguém faz nada. Tanto que a Bíblia diz, não é bom que o homem viva só. Né? E quando Deus fez a mulher, ela fez uma companheira, e hoje todos nós temos no trabalho um companheiro, um amigo, né? Uma pessoa de fé para estar do nosso lado. Então precisamos sim, quando a gente vê que o ciúme está causando um certo transtorno no bom andamento do trabalho, a gente precisa sim buscar uma solução o mais rápido possível, antes que a coisa fique pior. Amém? E a conclusão da nossa lição diz assim: o ardor emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos as contendas e ciúmes. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver os frutos do Espírito. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Lembramos-nos do que o apóstolo falou a respeito do amor. Eu até faço questão de repetir que o amor, ele é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e o amor não se ensoberbece.
Amém? Não sejamos como José, arrogante em determinados momentos da nossa vida. Tenhamos humildade em tudo que fazemos. Tenhamos humildade. Porque o nosso Jesus, que era o grandioso, ele foi humilde até o fim. Ele não se ensoberbeceu. E a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Tornou-se em forma de homem, aniquilou-se a si mesmo. Um grande exemplo que nós temos é o nosso Senhor Jesus. Que em momento algum ele deixou, em momento algum ele foi arrogante, soberbo e presunçoso. Ele foi humilde e se fez servo. Amém? Então que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe a todos os nossos irmãos da Decanos Norte. E obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui com vocês, ministrando essa pré-aula desse título que fala sobre o ciúme. Que Deus abençoe, que Deus vos guarde e que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Amém? Deus te abençoe.